Olá, pessoal. Sejam bem-vindos de volta. Mais uma aula dessa playlist de sequências e séries numéricas. E agora eu vou entrar numa aula com vocês que tecnicamente não é nada novo, é apenas eu tentando fazer um apanhado, uma revisão do que eu venho falando em várias aulas, desde quando eu comecei a falar de testes, de estratégias de uso de determinados testes. Então, eu tentei sintetizar nesta aula uma aula para dar dicas para vocês, ou seja, eu só vou focar nas dicas que eu vinha falando conforme eu ia apresentando os testes, porque geralmente quando você vai estudar a convergência ou a divergência, não vai estar falando use o teste tal para verificar que a série é convergente ou divergente. Então, existem alguns formatos, eu fui falando isso durante as aulas, conforme eu fui apresentando os testes, mas o foco dessa aula é trazer uma revisão para vocês dessas estratégias, inclusive a aula é esse título, Estratégias para os Testes de Séries. Então, vou aqui apresentar a bancada para vocês já. É uma aula mais, digamos assim, falada do que de conta propriamente dito no final. Eu vou pegar alguns exemplos e não vou resolver as séries propriamente dito, porque a gente já fez isso bastante, e a gente vai apenas identificar qual que seria o melhor método, e na verdade eu vou identificar para vocês um que eu tenho certeza que já vai funcionar, perfeito? Então, ó, pessoal, qual que é o problema? O problema que a gente viu, né, vamos colocar aqui na ordem aqui, é que a gente tem uma quantidade significativa de testes. Se eu for, eu não vou lembrar todos aqui, eu vou tentar lembrar de todos, mas provavelmente às vezes eu posso pular algum. Mas a gente falou de teste da divergência, teste da integral, teste de comparação de limite, teste da série alternada, convergência absoluta, razão e raiz. Acho que eu consegui falar todos. E além dos casos especiais, a série geométrica, que a gente sabe que é convergente ou divergente dependendo do valor da razão, a série P, que também é convergente ou divergente a depender do valor da razão, né? Então, e a série harmônica, que a gente falou numa aula também, que é um caso especial da série P. Então, a gente sabe casos especiais de séries que são convergentes ou divergentes, além dos testes que garantem convergência ou divergência desta série. Como a gente tem uma quantidade significativa de testes, aí que está a pergunta, qual é o melhor teste a se utilizar um problema? Essa resposta, ela não tem, essa pergunta, ela não tem bem uma resposta exatamente específica, tá? Mas uma coisa que a gente pode colocar é a gente não sair aplicando uma lista de teste em ordem específica. Como nessa playlist eu aprendi que a série geométrica veio antes, a aula de série geométrica que veio antes do teste da divergência, depois veio o teste da divergência, depois veio o teste da integral, depois falou de série P, depois teste de comparação, tem comparação de limite, então eu vou aplicar nessa ordem. Não faça isso. O importante é pensar na forma da série, ou seja, qual é o elemento central, quem é o termo geral da sua série, a somatória do AN, quem é o teu AN, e a partir deste AN que aparece dentro da sua somatória, como que você vai pensar no teste a ser escolhido? Bom, eu separei aqui 10 tópicos, tá certo? E esses 10 tópicos não tem necessariamente uma ordem. Primeiro pensa isso, segundo pensa isso. Não, são itens, tá certo? Então, primeira coisa que eu coloquei aqui, lembrar sempre dos resultados que são conhecidos, que são convergentes ou divergentes, como a série P, a série geométrica, série harmônica alternada. Por exemplo, a série P, eu acabei de falar no começo da aula, ela é convergente para todos os P's maiores que 1 e divergente para P menor ou igual a 1. P é um número real. Série geométrica, a gente sabe que ela é convergente quando a razão está entre menos 1 e 1. Né? E além disso, eu tenho uma fórmula para se calcular a soma quando ela é convergente. Série harmônica, a gente já viu que ela é divergente. Na aula de série harmônica, né? Na série harmônica alternada, eu provei que a série harmônica alternada ela é convergente na aula de série alternada. Além disso, no teste da série alternada, e além disso, eu provei que ela era absolutamente convergente na aula de teste de convergência absoluta e, portanto, é convergente. Então, eu usei 2 testes para mostrar que a série é harmônica alternada. Só que são resultados conhecidos, e em cima desses resultados conhecidos, a gente pode aferir se uma outra série é convergente ou não, tá certo? Bom, primeira dica que eu dou para vocês, é comprido o texto aqui, mas vai ficar claro o que está escrito. Ó, se a n é uma função racional, isto é, polinômio dividido por polinômio, vamos parar aqui, depois a gente continua depois para baixo dessa caneta aqui, tá certo? Só essas 2 primeiras linhas. O AN é o termo central da série, é a somatória do AN. Se ele é polinômio dividido por polinômio dividido por polinômio, n ao cubo mais 3n ao quadrado dividido por 5n à quarta mais 2n. É função racional, polinômio dividido por polinômio. Agora continua. Ou
ela é uma função algébrica de n, ou seja, é uma função que envolve raiz de polinômio. Por exemplo, o termo an do somatório, ele é no numerador, vamos supor que é um polinômio, 3n ao cubo mais 4n ao quadrado, dividido por raiz quadrada, e dentro da raiz quadrada, n ao quadrado mais 3n à quinta. Ok? Ou seja, ela é uma função algébrica, envolve raízes de polinômios. Então, toda somatória que envolve divisão de polinômio por polinômio, ou que envolva a raiz de polinômio, que é o que a gente está chamando aí de função algébrica, qual que é o teste que a gente tem que levar em consideração? O de comparação e o de limite de comparação. E como eu já havia falado aqui, ó, nesse último parágrafo aqui, ó, qual limite de comparação eu preciso daquela série auxiliar? E geralmente a gente cria a série auxiliar pegando a maior potência do numerador com a maior potência do denominador. Perfeito? Então, lembre-se isso. E geralmente aparece a série P. Porque como você vai pegar... Só não vai aparecer a série P, pessoal, quando o grau do numerador é maior do que o grau do denominador. Tá certo? Porque aí fica pegando o maior grau do 1 com o maior grau do numerador com o maior grau do denominador. Se o grau do numerador for maior, vai dar alguma coisa que depende de n, não uma constante que às vezes depende de n. Né? O grau do numerador, o do denominador sendo maior, é provável que apareça uma série P. Como eu falei, é estratégia. Apareceu o polinômio dividido por polinômio no termo n, ou função racional, que é raiz de polinômio, a gente geralmente pega o termo de maior grau do numerador e do denominador, cria-se essa série auxiliar, e a partir dessa série auxiliar fazemos ou teste de comparação ou limite de comparação. Lembrando que o teste de comparação ele tem as suas hipóteses, tem as suas condições para que seja utilizado, que eu falo bastante nas aulas anteriores, e o de limite de comparação também tem as suas hipóteses, ambos são muito parecidos. O de comparação, a gente tem que ficar prestando atenção numa desigualdade, quando o AN, que é o termo da série a ser estudada, é menor ou igual que o BN, que é a série auxiliar, ou se o AN é menor ou igual que BN, ou o AN é maior ou igual que BN. Tá certo? A depender se é convergente ou divergente. O comparação de limite é quando eu faço o limite do AN pelo BN. Perfeito? Terceira situação. A minha terceira situação é o teste de comparação, esse aqui está até mais ou menos fresco, tá? O teste de comparação e limite de comparação, ela só se aplica em séries cujos termos são positivos. Tanto é que era uma das condições que a gente via. O AN era maior do que zero e o BN era maior do que zero. Só que se a série tiver alguns termos negativos, por exemplo, se ela for alguma série alternada, a gente pode trabalhar com esta série do módulo do AN. Lembra dos casos do cosseno, da arco tangente que a gente viu na aula de teste de convergência absoluta? E pelo fato do cosseno e da arco tangente ser limitada, o cosseno limitado é entre -1 e 1, então em módulo é menor ou igual a 1. E a arco tangente está entre -π sobre 2 e π sobre 2, ou seja, em módulo é menor do que π sobre 2, eu pegava esta informação da limitação do termo AN, ou que estava lá contido no termo AN, estava lá dentro, por exemplo, era cosseno de M sobre N ao quadrado, não problema. Como eu sei que cosseno é limitado, eu calculava o módulo e usava o teste de comparação ou limite de comparação para a série do módulo. E aí eu testo a convergência absoluta, e o fato de eu testar a convergência absoluta, junto com o teste de comparação e limite de comparação, eu posso obter a convergência do meu problema original. É aquele caso que quando eu fiz na aula de limite de comparação, não. Na aula de convergência absoluta, o fato das funções serem limitadas, as partes dos AN serem limitados, eu calculei o módulo para recorrer ao teste de comparação e concluí que era absolutamente convergente e, por consequência, é convergente, porque toda série absolutamente convergente é convergente. Então, são dois testes envolvidos. Então, quando tiver alguns termos negativos, é importante pensar nisso. Além disso, eu não coloquei aqui, então já vou acrescentar, a gente pode pensar quando o termo AM contém parcelas que são limitadas, como o cosseno, o seno, a arco, tangente, como eu coloquei como exemplo, ok? Quarta, essa daqui eu venho falando em várias aulas. Se for viável, seja lá o que seja viável, por isso que está entre aspas, ou humanamente possível calcular o limite do AN, então o faça.
Porque se ele for diferente de zero ou o limite não existir, a série já é divergente pelo teste da divergência. Ser viável para mim, às vezes não é viável para você, porque depende muito do grau de dificuldade, grau de domínio que você tem do assunto. Só que assim, uma boa para o teste da divergência, se você perceber que vai dar diferente de zero ou que não existir o limite, tenta calcular ele. Lógico, não vai roubar, tem que calcular de forma correta. Se o limite deu zero, o teste da divergência não serve para nada e não dá para garantir nada, nem que é convergente, nem que é divergente. Você tem que usar outro teste, ok? Quinta dica que eu dou para vocês. Óbvio que se você tem uma série alternada, então o teste da série alternada ou da convergência absoluta são umas possibilidades óbvias, né? Tanto que é um alternador vezes um BN, o teste da série alternada é aquele que tinha as condições do BN ser decrescente, o limite do BN ir para zero, e da convergência absoluta é tacar um módulo aqui nesse cara, tá certo? E ver se é absolutamente convergente. Perfeito? Então, quando eu tenho sinais negativos, ou no caso eu tenho um alternador, a série alternada é uma possibilidade óbvia, assim como a convergência absoluta. Vai dar certo as duas? Não sei. Pode dar certo as duas? Sim. Pode dar errado as duas, os dois testes? Sim, também. Tá certo? Como eu falei, essa aula é uma estratégia do tipo, opa, tem sinal positivo e negativo, então vou pensar na série alternada ou vou pensar na convergência absoluta. Só serve para esses? Não. Talvez você pode ali dar um jeito, inclusive na aula de série alternada eu fiz isso. Eu usei o teste da divergência para provar que uma série era divergente, e era uma série alternada. Então, é caso a caso, exemplo a exemplo, ok? Por fim, a última folha para a gente já começar a falar de alguns exemplos, é para ser uma aula rápida isso daqui, são 10 itens, né, 10 dicas, como eu falei. Se as séries envolvem fatoriais ou constantes elevadas a n, esse ou aí é um ou inclusivo, é um ou lógico. Pode ter fatorial junto com número elevado a n, constantes elevadas à enésima potência. Teste da razão é uma escolha conveniente. Pode ver que eu coloquei conveniente, não falei que é necessária e obrigatória. Por quê? Eu peguei casos no teste da raiz que tinha enésima potência e tinha fatorial e estava elevado a n. Eu quis resolver pelo teste da raiz porque o fatorial estava elevado a n, porque por mais que tenha fatorial, o teste da razão é uma escolha conveniente, como está escrito aí. Só que tinha fatorial elevado a n. E o teste da raiz é a raiz enésima de alguma coisa elevada a n, vai cortar a raiz enésima com a potência enésima. Certo? Então, depende muito de problema para problema. Ah, apareceu um fatorial, então obrigatoriamente tem que usar o teste da razão. Não. Mas é um pontapé inicial. Você não vai querer usar para fatorial, por exemplo, o teste, sei lá, da divergência. Tá claro? Então, se tem só um fatorial, você percebe que está bem controlado, seja o que significa para você ser bem controlada, né? Você pode tentar o teste da razão, tá certo? Quando tem um fatorial. Cuidado, isso aqui é uma dica quando eu tenho, lá da dica 2, agora há pouco na dica 2 eu falei quando polinômio dividido por polinômio ou função racional. Não utilize o teste da razão, isso é fato, tá? Não utilize o teste da razão quando o termo geral é uma função racional, ou seja, polinômio dividido por polinômio, ou uma raiz de um polinômio. Função algébrica de n, ó, de acordo com a dica 2, eu vou até pegar a dica 2 aqui para vocês de novo, ó. O que é uma função racional? É uma função dada por uma razão entre dois polinômios. Polinômio dividido por polinômio. Então, somatória de polinômio dividido por polinômio. Ou uma função algébrica, quando envolve raízes de polinômios. Então, imagina que é um polinômio dividido pela raiz quadrada de um polinômio. Não usa o teste da razão para esses tipos de caso. Por quê? Porque quando você chegar nesse limite, vocês lembram que o teste da razão tem esse limite. Vai dar 1, e a gente sabe que o teste ele é inconclusivo, ou seja, você vai perder tempo. Porque isso daqui a gente consegue mostrar matematicamente que quando você pega uma função racional e você calcula o limite vai dar 1. Certo? Usando o teste da razão. Função algébrica, mesma coisa, ok? Oitavo, já está aparecendo para vocês aí. Se a série está intimamente relacionada à série geométrica. Pessoal, o que eu quero dizer com intimamente relacionado à série geométrica? Imagina que o teu AN, que está dentro do somatório, seja 1 sobre 2 elevado a n, tudo isso menos 1. Então fica 1 sobre 2 elevado a n, o 2 elevado a n menos 1.
Esta série, ela está intimamente, eu quero dizer intimamente relacionada com a série geométrica 1 sobre 2 elevado a n. Certo? Por quê? Porque 1 sobre 2 elevado a n é a mesma coisa que meio elevado a n, e aí a gente faz aquele arranjo do n menos 1 e etc. Todas as séries que estão intimamente relacionadas à série geométrica, a gente tenta o teste de comparação ou o comparação por limite. Tá certo? Por quê? Porque quando você pegar e fizer a comparação, como você tem uma série geométrica, você sabe quando a série geométrica ela é convergente e divergente a depender da razão. Se você usar o teste da comparação e ela for convergente e acontecer aquela desigualdade do AN ser menor do que o BN que você criou, série auxiliar, toda aquela história, você vai garantir que a série original é convergente, se for divergente, o contrário, né, dessa desigualdade. Então, todas as vezes que tem algo que está relacionado à série geométrica, o teste da razão, o teste de comparação, o limite de comparação, ou comparação de limite, que seja, ele é uma boa escolha, perfeito? Nona e penúltima dica. Esse aqui é meio óbvio, inclusive eu já falei agora há pouco ali no item 6. Se o termo geral da série AN for da forma alguma coisa elevado a n, tipo, imagina que o BN é 2n mais 3 sobre n mais 1, tudo isso elevado a n. Ou então é n fatorial elevado a n. O teste da raiz pode ser útil, não estou falando que vai dar certo sempre. A gente resolveu lá no teste da raiz, foi o último exemplo da aula de teste da raiz, um exemplo que envolvia fatorial, e o fatorial estava elevado a n e tinha uma base n elevado a 4n no denominador. A série em si era somatório de n fatorial elevado a n, tudo isso dividido por n elevado a 4n. Esse foi o exemplo que a gente fez. Por que eu usei o teste da raiz? Porque tinha potência n no numerador e potência n no denominador. Na hora que eu fui calcular o limite, eu tive que dar nos meus pulos, porque o teste da razão também aparece um limite. Então, ele pode ser útil para mim, ele foi útil para mim, mas às vezes eu vou cair num limite que, eu não vou dizer que ele não é útil, mas que às vezes é difícil para eu resolver e por algum motivo eu percebi que o teste da, sei lá, da razão era melhor do que o teste da raiz. E eu resolvi pelo teste da raiz e consegui resolver, resolvi pelo teste da razão, consegui resolver, então você escolhe, e aí, porque os dois você conseguiu resolver, por exemplo, e aí tá resolvido, beleza? E por fim, falta falar que eu não mencionei, mas que eu deixei por último, porque é um dos últimos que eu tento, porque dá muito trabalho. Teste da integral. Pessoal, quando que eu uso o teste da integral? Quando eu percebo que a função, que o cara, o f, o AN, que o AN, ao escolher a função f de x de forma que os pontos da sequência estão sobre o gráfico da f, que é uma das 4 condições lá do teste da integral, lembra que o teste da integral é que a função tem que ser contínua, decrescente, positiva e que os pontos de AN tem que estar acima sobre o gráfico da f. Então, a gente escolhe a f de x trocando os termos n por x, e aí, se essa integral for facilmente calculada, aí eu aplico o teorema, lógico, né? Eu aplico o teste da integral, desde que satisfaça as hipóteses para esse teste, ou seja, o A, B, C e D que eu acabei de falar. Ser positiva, ser contínua, ser decrescente e os pontos da sequência estar sobre o gráfico da função. Aí eu aplico o teste da integral. Então, tudo isso que eu falei nesses 10 itens aqui são 10 dicas que eu já vinha falando em todas as aulas anteriores. Eu apenas quis sintetizar essa aula para dar um reforço do que a gente já conversou nas aulas anteriores. Então, ó, aqui eu não vou fazer as contas se elas são convergentes ou divergentes, tá certo? Deixei aqui e eu vou apenas identificar o que é, digamos assim, mais viável para o meu problema. Olha só, polinômio dividido por polinômio. O fato de ser polinômio dividido por polinômio não saia metendo louco e vai pegar o maior grau do de cima com o maior grau do de baixo, porque vai dar meio. O termo de maior grau aqui em cima é n. O termo de maior grau aqui embaixo é 2n. Então vai cortar o n com n e vai dar meio, né? Talvez dê certo pelo teste de comparação, ou dê certo pelo teste de comparação de limite. Só que eu percebi que este cara aqui, o limite dele é facilmente calculado. O limite, inclusive, dá para vocês olharem aí, vai dar meio, tá? Então, esse item aqui, por mais que é polinômio por polinômio, por isso que são estratégias, não é regra específica, tá certo? Eu usei o teste da divergência. Use o teste da divergência. Por quê?
porque esse limite aqui é facilmente calculado. O teste da divergência, pois é muito rápido calcular o limite de AN, com n tendendo ao infinito, que é limite de n menos 1 sobre 2n mais 1 com n tendendo ao infinito. Esse limite aqui dá meio, né? E meio é diferente de zero. Pelo teste da divergência, a gente concluiu que isso aqui é divergente. Beleza? Partiu o item B, que está aí do lado. Pessoal, o que eu tenho aqui? Uma função algébrica. Porque eu tenho uma raiz de polinômio. É o que eu estava falando lá na dica 2. E está dividido por um polinômio. Quais são os primeiros testes que eu vou pensar? Eu vou pensar no teste de comparação. Isso aqui estava lá na dica 2. Teste de comparação ou comparação de limite. Teste de comparação ou comparação de limite. E qual que é a estratégia? É tomar o AN como sendo esse raiz quadrada de n ao cubo mais 1 dividido por 3n ao cubo mais 4n ao quadrado mais 2. E o meu Bn é a maior potência do de cima com a maior potência do de baixo, tomando cuidado, tá? Tomando um pouco de cuidado, pessoal, que quando tem a raiz, eu tenho que pensar na raiz, tá certo? Então, esse cara aqui, a maior potência, ó, seria isso, com a raiz, ok? Então, isso daqui é n elevado a 3 sobre 2 no numerador. Então, aqui seria n elevado a 3 sobre 2 no numerador. E o denominador seria 3n ao cubo. E se você resolver essa conta, isso daqui vai dar 1 sobre 3n ao quadrado. Ok? Simplificando os termos aí. 3 sobre 2 menos 3, no caso. Perfeito? Então, aí eu vou deixar para vocês fazerem pela comparação pelo limite ou comparação de limite. Usando esses dois termos aqui, claramente dá para perceber que esse daqui acaba... Bom, claramente não, porque aqui em cima não é necessariamente 1, né? Não vai ser o mesmo denominador. Mas dá para resolver, pessoal, eu resolveria pelo fato de ser uma função algébrica, geralmente eu tento comparação de limite. Eu tento comparação de limite quando eu tenho uma função algébrica, tá certo? Comparação de limite é eu fazer o limite de AN dividido pelo limite de BN. Porque esses termos são positivos. Esta série que vai dar aqui, ó, vai dar série P. Quando eu fizer a série do BN, que é a série auxiliar, o 1/3 vai para fora, vai ficar 1 sobre n ao quadrado. O somatório de um n ao quadrado é série P, que é convergente porque o P é maior do que 1. Aí você faz o limite de AN pelo BN e verifica se dá uma constante maior do que zero. Perfeito? Bom, próximos. Eu peguei aqui mais dois, C e D. Ok? Esta série, ela está intimamente ligada com uma série geométrica. Tá certo? Por que ela está relacionada com uma série geométrica? Se você esquece o 2 aqui, ó, 1 mais 3 elevado a n, 1 sobre 3 elevado a n, desculpa, se você esquece o mais, é isso que eu quis dizer, isso daqui é a mesma coisa que 1/3 elevado a n. Opa, tá aparecendo um número vezes uma razão elevado a n menos 1. Tá certo? Então, esse item C, vamos escrever, é uma série intimamente... Aqui, pessoal, eu estou escrevendo as dicas, eu não estou pensando em resolver mesmo, não, tá? Intimamente relacionada com a série geométrica. Ela é uma série intimamente relacionada com a série geométrica. Com isso, o teste que eu uso é o teste de comparação, conforme eu falei em algumas dicas ali, que agora eu não lembro qual era o número, ou o teste de comparação de limite. Né? Quem que seria o meu AN e quem que seria o meu BN? Bom, aqui eu só vou dar o bizu de quem seria o AN, é o próprio problema, né? A gente sempre fala isso. E óbvio que o meu BN, ele vai ser 1 sobre 3n. Continua sendo a mesma ideia de pegar o maior grau em cima com o maior grau de baixo. Só que agora não é polinômio, é maior, no caso aqui é a maior base, tá, gente? Então,
Se aqui fosse 4 elevado a n mais 3 elevado a n, eu pegaria o 4 elevado a n, tá certo? Isso daqui, não se esqueça que eu posso escrever como 1 sobre 3 elevado a n. Na hora que você pegar e colocar somatório aqui, isso fica 1/3 vezes 1/3 elevado a n menos 1, tá? E aí, eu chego numa série geométrica de razão 1/3, 1/3 é menor do que 1, esta série é convergente, eu consigo provar que esse cara é menor do que esse, como aqui é tudo termo positivo, já sai pelo teste de comparação. Não gosto de ficar fazendo essa coisa de esse é menor do que esse. Então, tenta a comparação de limite e faz o limite disso dividido por isso, tá? Esse dividido por esse. Talvez você chegue num certo sucesso também. Beleza? Então, item D. Esse cara aqui, ó, veja bem, por estratégia, no item D, pelo fato de ter esse alternador aqui, vocês há de concordar comigo que isso pode ser uma iniciativa ou teste da série alternada ou da convergência absoluta. Tá certo? Ou teste da convergência absoluta. Se essa série, se ignorando o sinal de menos mais, for convergente em módulo, então ela é absolutamente convergente, portanto, essa é também convergente. Você só tem que verificar se ela é convergente em módulo. Ok? Como que você vai fazer isso? Aí é você quem tem que saber pelas estratégias de outros testes, enfim, do que pode dar. Só que essa daqui, ela sai rápido pelo teste da série alternada. Por quê? Quem seria o seu BN? Ó, vamos lá. Então, esse daqui eu vou escrever, ó. Teste da série alternada, com certeza sai, tá? Tô afirmando para vocês, porque eu já resolvi isso daqui. Eu só tô dando a dica. Porque a gente pode pegar o nosso AN como sendo menos 1 elevado a n vezes n ao cubo sobre n à quarta mais 1. Eu posso escrever isso como menos 1 elevado a n vezes n à quarta mais 1 vezes n ao cubo. E, como a gente já sabe, esse cara aqui vai fazer o papel de Bn, e eu consigo provar que isso daqui é decrescente, e consigo provar que o limite disso aqui vai para zero. Não precisa ir muito longe, né? Porque se aqui é n ao cubo, aqui é n à quarta, o grau aqui é maior. Então aqui vai mais rápido para infinito do que esse. Enfim, coloca n ao cubo aqui em evidência, coloca n ao cubo aqui em evidência, vai cortar n ao cubo, vai sobrar um n, então vai ficar 1 sobre n, que vai para infinito, porque o n vai para zero, porque o n vai para infinito. Então, aqui sai pelo teste da série alternada. Estou descartando a possibilidade de ser a teste de convergência absoluta? Não. Testei? Não. Preciso testar? Não, porque eu já garanti por um determinado teste, que aqui no caso da série alternada, que já vai ser convergente. Perfeito? Eu já resolvi, e aqui, como eu falei para vocês, não estou aqui para resolver, é apenas para dar dicas, tá certo? E, por fim, os dois últimos, para a gente já poder encerrar essa aula de dicas de estratégias de série. Gritantemente, o que é que eu tenho aqui? Fatorial e potência enésima. Você pode estar pensando assim, tenho duas possibilidades. Ou é o teste da razão por envolver fatorial, ou o teste da raiz por envolver potência enésima. Pessoal, quando tiver potência enésima e tiver uma constante elevada à potência enésima, não for n elevado a n, eu aconselharia tentar primeiro o teste da razão ao invés do teste da raiz. Por envolver fatorial e número elevado à enésima potência, eu tento o teste da razão. É o que eu escrevi ali agora há pouco. Se você viu que deu trabalho pelo teste da razão, aí você tenta o teste da raiz. Tá claro? Mas eu pensaria primeiro no teste da razão. É óbvio que não é nem o primeiro, não tem uma ordem. Primeiro é razão, essa é a primeira dica, né? Na verdade, é o primórdio, né? Não é primeiro tentar a razão e depois a raiz. Não. Bate o olho no problema e fala assim, eu acredito que é mais conveniente esse problema pela razão e esse pela raiz. Tá certo? Isso vai muito de problema. Ó. Então, o item E, por envolver fatorial e constante elevada a enésima potência, o teste que eu uso é o teste da razão. Eu só vou fazer a primeira parte dele, porque que quando envolve número elevado à enésima potência, eu penso
no teste da razão. Não vou fazer toda a conta, só vou fazer o começo, ó. O meu AN é 2 elevado a N sobre N fatorial. E o meu AN mais 1, meu AN mais 1 vai ser 2 elevado a N mais 1 sobre N mais 1 fatorial. A segunda etapa que a gente precisa fazer é calcular a divisão entre AN mais 1 pelo AN. O teste da razão exige esse tipo de conta. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso aqui fica 2N mais 1 dividido por N mais 1 fatorial vezes N fatorial sobre 2 elevado a N. E aí entra o porquê, que o fato de ter enésima potência, um número elevado a N, né? Porque esse cara aqui agora eu posso quebrar ele como 2 elevado a N vezes 2, certo? 2 elevado a N mais 1, eu posso quebrar ele desse jeito. Repito, N fatorial, vou colocar todo mundo numa fração só. Aqui eu vou escrever como N mais 1 vezes N fatorial, a gente já conversou sobre isso, vezes o 2N. Por quê? Toda vez que envolve fatorial, o teste da razão some com o fatorial, e quando eu tenho constante elevado a N, ela também desaparece do nosso problema. Nesse caso aqui, ó, só sobrou 2 sobre N mais 1, e calcular o módulo disso é ele mesmo, o limite disso vai claramente para zero, então essa série já é convergente. Acabamos de resolver o nosso problema, tá? Só não terminei. E, como falta eu falar no final, eu não dei um bizu ainda, dá uma olhada nesse meu AN. Se eu pegar o AN como sendo N vezes E elevado a menos N ao quadrado, a função f de x igual a x vezes E elevado a menos x ao quadrado satisfaz f de n igual a n, é facilmente integrável. Facilmente integrável, pessoal, quer dizer que a integral desta f, integrável. O que eu estou querendo dizer é que ser facilmente integrável quer dizer que a integral dessa função é fácil. Por quê? Se você chama, é uma integral por substituição. Se você chama u de menos x ao quadrado, o teu du vai ser 2x dx. Tá vendo que tem um x e um dx aqui. Então vai ficar a integral de e elevado a u. Então a integral de e é fácil. É uma integral por substituição simples. Então, uma alternativa aqui é quem? A alternativa para esse problema é o teste da integral. Detalhe. Esta função, ela é facilmente... teste da integral. Esta função, ela é facilmente integrável. Só que eu tenho que verificar se é... Aqui uma eu já fiz, né? Uma das condições. Essa lá da aula de teste da integral é a condição D. Eu tenho que verificar se a função ela é contínua, se ela é decrescente e se ela é contínua, decrescente e se ela é positiva. Aliás, para todo x positivo, facilmente ela é positiva, porque exponencial é sempre positivo, não importa quem é a potência, ok? E x sendo positivo, produto de positivo com positivo é positivo. Aqui só me interessam os valores de x positivo, porque o que me interessa, na verdade, é a sequência, e eu recorro à função para se estudar a sequência. Então, ela é facilmente ver que ela é positiva. Para mostrar que ela é decrescente, eu tenho que derivar e impor que é menor do que zero. Eu vou verificar que ela é decrescente e que ela é contínua. Que ela é contínua também é fácil, porque a exponencial ela é contínua, a função x ela é contínua, o produto de contínuas é contínuo. Então, aqui a gente não tem problema de analisar os A, B, C e D, que são as hipóteses do teste da integral. Então, aqui, como a função é facilmente integrável, a gente usaria o teste da integral para resolver esse problema. O teste da integral ele é trabalhoso, porém ainda é o mais adequado para esse problema, porque, gente, usar teste da divergência da Zika aqui, teste de comparação de limite, teste de convergência absoluta para este problema aqui, é uma dor de cabeça grande. Beleza? Bom, com isso, pessoal, eu já encerro essa aula e a gente encerra com essa aula o segundo ciclo desta playlist. São 3 ciclos, são 3 etapas. 3 partes, vamos falar assim. A primeira dela a gente falou de sequências e testes de convergência e divergência de sequência. A segunda parte nós falamos de séries e testes de convergência e divergência de séries. A terceira parte nós vamos falar de séries de potência, nós vamos continuar dentro do assunto série. Só que agora nós vamos falar de séries de potência, não vão ser mais séries numéricas, mas vai envolver uma variável dentro da série agora. E aí nós vamos falar de função representada por série, por que eu preciso
trabalhar com uma função representada por série. Qual é a importância disso? Na verdade, eu sempre falo, eu vou repetir isso na minha próxima aula, na parte introdutória, que a gente estuda sequências e séries e testes de convergência de sequências e séries justamente porque tem muitos problemas reais que eu pego uma função e eu não consigo expressar, às vezes, ela como ela de forma f de x igual a alguma coisa, mas eu consigo expressar ela através de uma série e eu preciso saber em qual momento ela é convergente ou divergente. Peraí, professor, agora ela vai poder ser convergente ou divergente? Sim, mas eu vou deixar isso claro lá adiante, porque agora, como é uma f de x, vai ser representada, uma função vai ser representada por uma série, para cada x eu vou ter uma série diferente do que a gente falou até agora. Então, a depender do valor de x, ela é convergente ou divergente. Se o x é um determinado valor, ela é convergente. Se o x é determinado outro valor, ela é divergente. Então, existe sim a possibilidade agora, lógico, que para um mesmo x, ou para um valor de x, a f de x, ou ela vai ser convergente, ou vai ser divergente. O x varia, tá certo? É isso que a gente vai falar nas próximas situações. Então, eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tendo dúvidas, é só vocês me chamarem, é só vocês me escreverem. Grande abraço para todo mundo e nos vemos em breve. Valeu, galera!